Olá, tudo bem com você? Eu sou o Fábio Costa, esse é mais um TBT da televisão, aqui do Observatório da Televisão. Inscrevam-se todos no nosso canal, caso não tenham feito isso ainda, para acompanhar, além dos TBTs como esse, todas as quintas-feiras, as entrevistas, críticas, lives, resumos dos capítulos da sua novela preferida e tudo que trazemos com todo carinho para você, certo? Nesta semana, nosso assunto são, justamente, os primórdios da dramaturgia cristã na Record TV. Esse termo dramaturgia cristã eu acho bastante adequado, né, para definir a tônica da produção da emissora, que embora hoje em dia apresente uma novela, digamos, não cristã, que é a Topíssima, né, cartaz de 19h45, escrita pela Cristiane Friedman, tem logo em seguida, da autoria da mesma Cristiane Friedman, Jezabel, que é uma minissérie, é uma macrosérie, é uma novela, enfim, que segue o filão bíblico iniciado há muitos anos já. Só que houve pausas, né? O ciclo contínuo dessa dramaturgia cristã foi iniciado em 2010 com uma minissérie chamada A História de Esther, né? Escrita por Vivian de Oliveira, que foi a principal autora desse gênero na emissora e escreveu outros sucessos, especialmente Os 10 Mandamentos, que foi a primeira novela cristã, novela bíblica da Record, nessa fase muito audaciosa de grandes produções, né? E que alcançou bastante sucesso interno, né? Aqui no próprio Brasil, e tem sido exportada também com bastante sucesso, né? Só que as primeiras produções dessa dramaturgia cristã da Record TV não são essas dos anos 2010, com A História de Esther, Rei Davi, Sansão e Dalila, enfim. Em 1997 foi que a emissora, voltando a produzir dramaturgia depois de uma pausa de 20 anos sem fazer minisséries ou novelas, apostou não só no setor de dramaturgia, como nessas produções de cunho cristão, cunho bíblico, religioso, como queira, né? Porque as religiosas cristãs nem sempre são bíblicas, né? É bom a gente frisar. No caso, Jezabel é uma história de inspiração bíblica, mas houve algumas que não eram, né? Enfim. Atualmente, no enredo de Jezabel, nós temos um personagem de grande destaque, além da própria protagonista, que é vivida pela Lidy Lisboa, né? Um personagem de grande destaque que é o profeta, o Elias, interpretado pelo ator Iano Salomão. Esse personagem é o grande defensor, o grande responsável por manter a fé cristã, né? A fé israelita, inabalada pelo politeísmo, pelo paganismo que é promovido pela Jezabel e é incentivado, né? Se quer que a fé cristã, o povo judeu, enfim, seja ultrapassado, seja sobrepujado na sua fé, seja desrespeitado em nome de um culto a vários deuses, não a um Deus único e verdadeiro. Muito bem. Elias já foi protagonista com essa mesma história, os personagens centrais todos envolvidos da mesma forma, né? Até porque a inspiração da história é bíblica. Elias já foi o protagonista de uma minissérie produzida pela Record em 1997, chamada justamente O Desafio de Elias, que é uma referência à passagem da Bíblia na qual Elias desafia a que se prove que não existe só um Deus verdadeiro e único e respeitável, mas sim há vários como eles querem fazer o povo cultuar, né? Obrigar, inclusive, aqueles que não creem nisso a cultuá-lo. Só que o Desafio de Elias, que em 1997 teve apenas 5 capítulos exibidos na semana do Natal, né, com direção de José Antônio Piá e texto de Edson Braga, que também foi diretor no tempo da Tupi, né? Dirigiu novelas importantes como Os Inocentes e Mulheres de Areia, para citar apenas essas duas, né? Antes de O Desafio de Elias, a emissora já tinha passado todo aquele ano investindo em produções curtas, né? Às vezes com um pouco mais de 5 capítulos, mas de todo modo curtas, e de inspiração, se não bíblica, cristã. A primeira delas foi ao ar em março, chamada A Filha do Demônio. Pois é, A Filha do Demônio teve 5 capítulos com texto de Ronaldo Ciambrone. O diretor era Atílio Ricó, também é um profissional experiente, que teve passagens pela TV Tupi, Bandeirantes, Globo. Antes disso já havia dirigido trabalhos bastante destacados, como Os Imigrantes, a versão de Éramos Seis, de 1977. Né? E a Filha do Demônio, essa personagem principal, era interpretada pela Patrícia de Sabri, com o nome de Ana. Ela era uma jovem, filha de um homem
o Mário, personagem de Luiz Carlos de Moraes, que um dia recebeu uma oferta do próprio demônio, interpretado na minissérie por João Vitti. O demônio compra a alma da filha desse homem em troca de benesses, de dinheiro, de mulheres, enfim, de uma vida boa. E ele concorda, o tal do Mário, pois é. Então a moça tem uma vida desgraçadamente infeliz, acaba se envolvendo com drogas, se prostituindo, até que a palavra de Deus, a influência cristã sobre a vida dela, digamos assim, vai salvá-la, justamente. Depois desses 5 capítulos, vieram os 10 de Alma de Pedra, escrita pelo mesmo Ronaldo Ciambrone, que era centrada num casal que não podia se envolver romanticamente como eles pretendiam, né? O Alexandre Frota, no papel de Marcelo, e Valéria Alencar, a mãe de Rafael Witt, esposa de João, vejam só, com a personagem Branca. Marcelo e Branca não podiam supostamente se envolver porque eles pairava sobre o casal a suspeita de que eles fossem irmãos, filhos do mesmo pai, o Joel, personagem do Roberto Pirillo. E a esposa de Joel, que portanto ela acreditava que havia sido traída por ele com a personagem de Aldine Miller, de nome Rosa, fazia o que a gente chama de macumba, né? Para afastar esses dois jovens, justamente para não só retalhar a amante do marido, que teve essa filha com ele, na visão dela, mas justamente para impedir que um mal maior acontecesse, esses irmãos se envolverem romanticamente. Mas eles não eram irmãos, né? E isso só fica esclarecido depois que as macumbas da Dona Sara são deflagradoras de uma grande desgraça na vida de todos, enfim, desencontros, tristezas e confusões. Arlete Montenegro, uma atriz veterana, né? Considerada a primeira grande vilã da nossa teledramaturgia por algumas pessoas, né? Ela interpretava essa personagem Dona Sara, que é a mola mestra que dispara os conflitos da minissérie. Ao longo do ano de 1997, outras produções marcaram essa volta da Record ao setor de dramaturgia, né? Mas sempre com um maior ou menor teor de cristandade, de um discurso de sermos todos pessoas de bem, do poder que a cristandade, que o cristianismo, que a fé em Deus, nesse Deus do cristianismo, né, vai operar na sua vida se você se arrepender dos seus males, dos seus vícios e trilhar o caminho do bem, né? Outras histórias contadas ao longo daquele ano tinham também essa tônica, como Por Amor e Ódio, que marcou a estreia da Vivian de Oliveira na emissora, né? E depois foi reprisada como um tapa-buraco, com problemas da emissora em 2000, né? Protagonizada por Gerson Brenner, Daniela Camargo, Gabriel Braga Nunes, Alexandre Frota, Gisela Hyman, atores veteranos, a própria Arlete Montenegro novamente, Márcia Maria, Jonas Mello, Sérgio Viotti, Maria Isabel de Lisandra, né? E mais para o final do ano surgiu a primeira novela dessa nova leva, chamada Canoa do Bagre, escrita também por Ronaldo Ciambrone, né? Que na sua história, que era um pouco mais tradicional, com mais cara de novela, né? Ambientada numa vila de pescadores do litoral de São Paulo, justamente a Canoa do Bagre, né? Com um elenco de figuras conhecidas, Otton Bastos, Maria Estela, Gianfrancesco Guarnieri, Miriam Merkler, Márcia Real, Carmo Dalla Vecchia, que já era um ator conhecido, né? Essa história Canoa do Bagre tinha um personagem, que era um pastor, o pastor Luiz, interpretado por Fernando Cogin, que promovia os seus cultos, que eram frequentados pelos personagens, e na trama da novela ele era pastor da Igreja Universal, né? Nessa mesma época, enquanto Canoa do Bagre ocupava o horário das 8 da noite na emissora, no último trimestre do ano de 1997, às 8 também, só que da manhã, era exibida uma série chamada Caminhos da Esperança. Uma série de histórias, né? A Olho da Terra e a Filha do Demônio foram apresentadas numa faixa chamada Série Verdade. Caminhos da Esperança era basicamente a mesma coisa. As histórias eram inspiradas por testemunhos de fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus e a primeira história no Caminhos da Esperança chamou-se Uma Janela para o Céu, em outubro de 97. Uma Janela para o Céu tinha como personagem central um presidiário
de nome Aparecido, que era interpretado pelo Felipe Martins. Se você não reconhecer pelo nome, não se lembrar de quem é pelo nome, lembre-se do filho mais velho de Antônio Fagundes em A Viagem, o Tato, é o Felipe Martins. E que na cadeia, depois de cometer crimes e tudo, ele, vamos dizer assim, se torna uma nova pessoa ao aceitar Jesus na sua vida. Pois é. Junto com ele, Otávio Miller, Maiara Magri, Lolita Rodrigues. Né? Esses atores fizeram, às vezes, mais de uma das minisséries nessa época. Né? Em seguida, a Uma Janela para o Céu, tivemos, ao longo do mês de novembro de 1997, Velas de Sangue, protagonizada por Sandra Barsotti. Sandra Barsotti, atriz de sucesso nos anos 70 e 80 em várias emissoras, Globo, Tupi, Bandeirantes. Né? Sandra Barsotti, que interpretava uma mãe de família, de classe média, que tinha sua vida muito tumultuada, o seu casamento, o cotidiano com o marido, com os filhos, marido que era Everton de Castro, se eu não me engano ele se chamava Heitor. E havia ali um encosto, uma entidade qualquer que tomava conta dessa mãe e dona de casa e fazia com que ela desatinasse, brigasse, ameaçasse a integridade física dos seus, né? Causasse intrigas entre o marido e o dono da banca de jornal da vizinhança, interpretado por Gerson de Abreu, de nome gaúcho, Gerson de Abreu, de saudosos tempos de X-Tudo na TV Cultura, não é? E essa era uma história que eu, como criança que era na época, quando assisti, me lembro muito bem de Velas de Sangue, né? Era uma história que muito contada com um tom assim pesado, justamente daquela figura espiritual que tomava conta do ser daquela personagem, né? E, claro que novamente, com a presença de Cristo na sua vida, os ensinamentos da Bíblia, o cristianismo fazendo com que tudo voltasse ao normal na vida daqueles personagens, né? E em dezembro de 1997, na sequência, Caminhos da Esperança apresentou A Sétima Bala, que tem alguns pontos semelhantes com Uma Janela para o Céu, mas o seu personagem principal, ele era um assassino de aluguel, um bandido, um matador, que também se arrepende de todos os seus atos e toma consciência de que com Jesus na sua vida tudo poderia ser melhor e ele, quem sabe, um dia fosse perdoado pelos seus inúmeros pecados. Né? No elenco dessa minissérie, A Sétima Bala, Roberto Frota, Raimundo de Souza, Tamara Taxman. Né? Logo depois, em 1998, Caminhos da Esperança prosseguiu com Do Fundo do Coração, que não era uma novela cristã nem bíblica, mas agradava a esse público também, porque era uma novela extremamente maniqueísta, né, com uma produção bastante barata, uma orientação ali da história até certo ponto bastante mexicanizada, chegando-se ao trash, não só pelas poucas condições de produção, mas também porque, vamos dizer assim, considerou-se necessário aquilo. Né? Quando essas minisséries iam ao ar, a imprensa criticava tremendamente. Marcelo Rubens Paiva, quando estreou A Filha do Demônio, chegou a escrever que aquilo era tão ruim que chegava a ser bom. E é verdade, se você tiver a oportunidade de procurar no YouTube, caso não tenha visto, ou tenha visto, mas não se recorde, apesar das inúmeras vezes em que essas minisséries, se não todas, quase todas, foram reprisadas pela Record em diversos horários, pela madrugada, ali entre o Ponto de Fé e o Fala Que Eu Te Escuto, na sessão de descarrego, naquele horário da madrugada, né, para ilustrar justamente o poder de Deus, o poder de Jesus Cristo na vida de quem assistisse, segundo a visão que a emissora pretendia passar para o seu público frequentador da igreja ou não. Né? Nos dois fins de ano, 1997 e 1998, foram exibidas minisséries bíblicas justamente. A História de Esther, né? Que em 2010 inaugurou a nova fase das produções cristãs, mas que em 98 já tinha sido produzida, né? Com Daniela Camargo no papel de Esther, que é uma moça judia, que acaba se casando com o rei, o Assuero, que era interpretado pelo Giuseppe Oristânio, né? E que depois, na versão de 2010, com Gabriela Durlo e Marcos Pitombo, voltou a aparecer no papel de Joel, né? Não sei se proposital, mas acabou sendo uma homenagem ao Giuseppe, né? E esta cena que podemos ver aqui no fundo, com o mesmo Giuseppe Oristânio e Leonardo Villar, no papel de Malaquias, é de O Desafio de Elias, que tem, né, essa ligação estreita com a atração atual Jezabel, que justamente desdobra a trama de Jezabel, que era Sônia Lima, na minissérie de 1997, o rei Acabe, papel de Otton Bastos, e hoje de André Bancoff, né?
desdobra essa questão do desafio de Elias e do combate ao politeísmo e ao paganismo, né? E especialmente o culto a Baal, que era o principal desses deuses paralelos, que a princesa fenícia Jezabel, ao se casar com Acabe, queria promover o culto ali, né? E contrariando os preceitos de Deus, né? De Jesus. O desdobramento desses 5 capítulos de 1997 em 80 ou 90, 70, enfim, quantos tiver Jezabel, mostra que, se por um lado, a adaptação feita por Christiane Friedman inventou muitos elementos para melhor contextualizar a época, aproveitar também o nível de produção muito elevado hoje em dia em relação àquelas primeiras histórias, né? Também mostra como você tem que ter muito cuidado com esse tipo de adaptação. Por quê? Se você não souber criar adequadamente essas tramas e personagens que estofem o enredo principal, acaba soando falso, né? Então, dependendo da história que você quiser adaptar da Bíblia, mais vale você produzir uma coisa mais breve, de 10 ou 20 capítulos, do que ter 90 para fazer a partir de um enredo que acaba não tendo muito o que contar e você tem que recorrer às tramas paralelas que têm conflitos que não necessariamente são inspirados pela Bíblia, porque universais e atemporais, né? Eu falo aqui que as tramas envolvem a influência, a boa influência do culto a Deus e a Jesus Cristo, etc., na vida desses personagens, e esse é um modo de dizer, né, de alguém que não é praticante do cristianismo, que é o meu caso, porque eu sei muito bem que a história de Jezabel, né, o desafio de Elias, que é a sua, vamos dizer, entre aspas, precursora, se passa séculos e séculos antes do nascimento de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo nasceu muitos e muitos anos depois de quando se passam ambas as histórias. É apenas uma maneira de falar para ilustrar que não só não foi a história de Esther que iniciou tudo em 2010, como há muitos anos antes a Record TV já investia, já se preocupava em usar da sua dramaturgia para popularizar, promover, acentuar os interesses do seu público, que é mais conservador, que é mais apegado a valores que eventualmente a dramaturgia das concorrentes não lhes apresente da melhor forma ou na intensidade desejada, e também, é claro, fazer uma propaganda direta ou indireta do trabalho da Igreja Universal, que está intrinsecamente ligada à diretoria e aos proprietários da Record TV já há 30 anos, né? Desde 1989. Por hoje é só. Na semana que vem nós estaremos de volta. Agradeço a todos. Um abraço. Tchau.